nome, então, é isso. Então, Sônia, obrigado, tá, pela Uhum. disponibilidade, por nos conceder essa entrevista, tá? Eu agradeço também aos meninos que estão fazendo junto comigo. Eles são da parte técnica da entrevista, né? Eu Certo, que estou fazendo a frente aqui, eles estão fazendo toda a parte ali, né, de edição, do certo. roteiro, das perguntas. Mas então agradeço a eles também. Uhum, E nós vamos então tratar 5 temas, tá, na nossa entrevista, que seria a inovação em tecnologia, uhum. desafios financeiros e orçamentários, desafios na educação superior, visão e metas institucionais e o vestibular unificado, né, Uhum, que o IFC aderiu este ano. exato. Então, antes de começar, gostaria de falar um pouquinho só sobre você, da tua formação, como que é ser reitora também, como que é esse desafio. São 8 anos já à frente. Sim. Como que Uhum. é? Então, né, primeiro agradecer a oportunidade, a confiança por poder contribuir na medida do possível, né, com a formação de vocês. Isso se constitui num processo também formativo e de compartilhamento de experiência de alguém que está na gestão de uma autarquia federal há 8 anos, né, 2 mandatos consecutivos, eleita em 2015 por todos os segmentos, né, estudantes, técnicos e docentes, e reeleita, reconduzida como a legislação traz, em 2019 também pelos 3 segmentos, né, isso dá um respaldo e uma confiança, na verdade, assim, traz um respaldo, mas um comprometimento muito maior quando você tem, né, como é que eu vou dizer, o respaldo e uma transferência de confiança dos 3 segmentos para fazer a gestão de uma autarquia tão importante quanto a nossa, né? É um instituto federal que tem como missão a oferta da educação profissional científica e tecnológica em todos os níveis e formas, né? E com uma complexidade bastante grande, que não é comum na história da educação do Brasil, que é a interiorização, em multicamp também, que é uma novidade, né, considerando a tradição das universidades, elas só se interiorizaram de maneira bastante parcial a partir do Reúne, né, e nós já nascemos interiorizados. Então, veja, o Instituto Federal Catarinense, com origem agrícola das 3 autarquias, né, e das 2 vinculadas à UFSC, e com a expansão chegamos a 15 campos, e a maioria deles, né, se encontra do ponto de vista geográfico no interior do estado. Isso traz uma complexidade, tanto do ponto de vista primeiro, o desafio do conceito de pertencimento. Eram escolas agrícolas, e que se por um bom tempo, e eu digo que talvez isso ainda não tenha sido superado, que se sentem, entre aspas, autônomas, e passaram a ser uma única instituição, né, com outras novas, que são os campos que nasceram depois. Então, o desafio da constituição do pertencimento, ou seja, agora é uma instituição só, e nós pertencemos e somos o IFC, isso né, ainda persiste, mas eu acho assim que de maneira já bastante diluída, né, era muito mais forte. Então, esse é um desafio da gestão, né. O outro diz respeito às questões orçamentárias, porque todo o ano anterior, o que vai ser por outro exercício orçamentário é constituído na PILOA, que depois vira a lei, a LOA, e que é descentralizado para as autarquias federais, e aí você tem ali um escopo, né, de recurso, basicamente 3 grandes dimensões, que é funcionamento, né, aquilo que a gente, energia, água, terceirizados, enfim, manutenção, e o outro escopo é investimento capital, que a partir de 2016 há uma queda drástica no âmbito da LOA, e a assistência estudantil, né, que é uma das condições fundamentais de permanência e de êxito dos nossos estudantes, né. Então, o primeiro desafio em termos de gestão é essa perspectiva do pertencimento, um outro, a questão orçamentária daquilo que é devido no âmbito da lei anual, e daquilo que é fora que a gente tem que buscar, né, porque só com ela a gente não faz gestão, não consegue sobreviver. E o outro, e para mim mais caro e mais necessário,
é exatamente o tripé do acesso, permanência e êxito, né? O que a gente faz no âmbito institucional, ou o que é feito para que os estudantes que ingressam possam permanecer na instituição e fazer o seu percurso formativo, né, e concluí-lo para que possam dar continuidade aos seus sonhos, aos seus projetos de vida. Então, e esse talvez seja o maior, né, a maneira como eu olho essa dimensão. E a minha formação nesse sentido, eu acho que ela ajudou bastante, porque pela experiência anterior em gestão, principalmente da educação básica e também do ensino superior, né, eu vim de uma trajetória bastante inserida em processos de gestão, seja de curso, seja de extensão, por exemplo, de cursos de mestrado, coisa parecida, também pela dimensão da pesquisa, né, eu fui fazendo meu percurso formativo, consegui fazer mestrado e doutorado, então a pesquisa veio muito forte nesse processo, e com isso também a ideia ou o sentimento de que a pesquisa nos move, né, em todas as dimensões, e no que diz respeito à natureza da nossa autarquia, que a finalidade é ensino, pesquisa, extensão e inovação, essa formação na área da pedagogia, com a carreira, né, mestrado e doutorado em educação, e esses processos de experiência de internacionalização, de experiência entre várias instituições fazendo pesquisa, fazendo formação em conjunto, dentre outros elementos, ajudaram muito, né, nesse processo de gestão. E uma questão que eu destaco na minha formação, estive, ter podido, né, eu acho que isso é um privilégio, a época que foi constituído o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, os SINAIS, destinado às instituições que têm cursos superiores, né, não importa se é faculdade, universidade ou centros universitários, que são os 3 grandes modelos no Brasil. Eu fazia doutorado, e uma das minhas professoras, Maria Isabel da Cunha, era membro do grupo que constituía os SINAIS. Então, ao mesmo tempo em que eu estudava sobre isso, a gente bebia direto na fonte, como eu costumo dizer, de alguém que estava fazendo essa transição numa política pública, né, de ensino superior, e ao mesmo tempo vivia a implantação disso na universidade que eu trabalhava. Então, essa experiência anterior, tanto acadêmica quanto da profissão, ajudaram, né, nesse desafio de fazer a gestão no IFC, né, e essa formação passou pela pedagogia, pelo mestrado, doutorado em educação, e pelos processos de formação continuada que a gente tem. Perfeito, perfeito. Bem, você tem aí uma grade curricular, na grade curricular que a gente chama um currículo, né? Um Sim. currículo imenso aí, creio que é muita experiência, creio que também ser reitor não é fácil, é Uhum. muita dor de cabeça, né? E muita correria. Mas eu vou iniciar as perguntinhas também para não deixar muito longa, né? E não... Uhum. Então, no que diz respeito à inovação em tecnologia, né? Por que que a inovação e a tecnologia ela é essencial? Tanto, vamos supor, para o ensino superior, quanto para o ensino médio. Então, né, independente da criação dos institutos, né, eu vou fazer uma observação do ponto de vista mais epistemológico do conceito de política e de papel de Estado. Então, um país que não produz ciência e tecnologia, que passa pelo conceito de inovação também, né, ele fica dependente de quem produz, e com isso fragiliza toda a sua questão do ponto de vista das nações, né, das relações de interdependência entre uma e outra, né, e do próprio conceito de soberania nacional. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é Álvaro Vieira Pinto, e num dos textos que ele escreve, ele vai trazer exatamente isso. Então, uma nação que não investe, né, na pesquisa, na ciência, na formação, por meio da educação, né, do princípio da dúvida, do método ou dos métodos, né, para se buscar as possíveis soluções, e da inovação no sentido não necessariamente do novo, porque nem sempre aquilo que é inédito, né, e a inovação, às vezes, ela se dá em pequenas coisas, né, então, esses 2 conceitos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do país, de qualquer país, enquanto nação, no sentido da sua soberania nacional, e das relações entre outros países, né, para diminuir o máximo possível a sua independência, e um exemplo clássico disso e recente foi a pandemia, e também a guerra que ainda está em curso, né, na Europa, no leste europeu, que traz para os países esse repensar
no sentido dessa relação de interdependência, né? É sabido que não existe nenhum país ou continente que totalmente independente, né? Um produz uma coisa, outro outra, e essa troca comercial ou coisa parecida. Mas quanto menos independência um país tiver, uma nação tiver, mais livre desses abalos econômicos e culturais, e dentre outras coisas, como guerras, por exemplo, ele fica um pouquinho mais protegido. Então, eu tive a oportunidade, no final do ano passado, por meio de um edital da FAPESC, da Fundação de Amparo à Pesquisa em Santa Catarina, para uma viagem, uma missão técnica no Japão e Singapura, né, 2 países pequenos, mas que investem pesadamente em ciência e tecnologia, né, e o que eles, não só eles, mas, assim, os 2 países, o ponto de corte, o movimento da guerra, né, e a questão da pandemia, porque se eles não tivessem tido a ajuda de outros países, eles morreriam de fome, eles não conseguem produzir, né, tudo para serem autossuficientes. Então, esse conceito clássico de globalização, e que parecia que tudo iria, né, continuar dessa forma, foi extremamente abalado, né, por meio desses 2 grandes fatos contemporâneos, e que esses 2 conceitos também, né, da inovação e da tecnologia para o bem da humanidade, eles se colocam como centrais. Então, essa é uma conjuntura mais ampla. E trazendo para o escopo da rede federal, e no nosso caso do IFC, a lei que nos cria, ela exatamente, né, no contexto lá 2006, 2008, ela trouxe o conceito de inovação e tecnologia para dentro dos institutos federais, como uma tarefa para ajudar, não é, a formar jovens, a formar adultos, para que ajudasse o país nesse sentido. Não é à toa que ela traz que nós devemos atender os APLs, arranjos produtivos locais, né, e que a gente faz produtivo cultural, educacional, industrial, né, as suas várias dimensões, ou seja, por exemplo, Campos Videira, de onde vocês são, olhar para o seu entorno e a partir do que se produz dentro, né, e fora da sociedade, porque daí a extensão e pesquisa, isso não se, né, é tudo muito junto, para poder produzir inovação e tecnologia nas mais diversas áreas, né, não apenas, às vezes, numa área mercadológica ou numa área industrial, enfim, mas em outros aspectos da vida humana também. Então, cursos, por exemplo, de videira, assim como de qualquer dos nossos campos, eles devem, no âmbito da lei, da concepção dos institutos, né, olhar fortemente para os processos de inovação e fortemente desenvolver tecnologia para que o país seja cada vez mais soberano diante dos outros países, né, e das outras coisas que acontecem fora daqui do nosso território. Então, por isso que está na nossa missão e está transversalizando, né, toda a dimensão do currículo do IFC. Não é uma tarefa de uma ou outra disciplina, ou de quem tem FMaker, por exemplo, ou de quem tem uma patente ou coisa parecida, né? O conceito de inovação, né, e o próprio conceito de tecnologia, porque, por exemplo, o que é tecnologia? Não é o computador, não é o telefone, né? A primeira pedra lascada lá pelos nossos antepassados, com a intenção de ela ser mais rápida e atingir o alvo, sei lá, um animal para caça, é o homem transformando a natureza, né? E ao transformar a natureza em seu benefício, isso tem uma técnica. E quanto mais tu aprimora essa técnica, né, em tese, melhor poderíamos ou deveríamos lidar com tudo isso, né? E a gente defende, obviamente, que tanto a inovação quanto a tecnologia, de maneira transversal, na formação dos nossos estudantes, venha na direção da humanização, né, venha em direção do benefício da humanidade, que esse planeta se constitua num lugar onde todo mundo possa morar de maneira razoável, né, em termos do ponto de vista humanitário, enfim. Pegando desde a criação do IFC, né, ele é uma instituição recente, como que o IFC tem promovido essa inovação e essa tecnologia? Uhum. Então, o primeiro desafio é isso estar, como eu disse, de maneira transversalizada no currículo. Recentemente, a gente aprovou a política de curricularização da pesquisa e da extensão, né, porque você não faz uma boa pesquisa, por exemplo, sem uma boa pergunta,
sem um bom problema da sociedade. Bom, a gente faz pesquisa para quê? Né? Pesquisa via de regra aplicada para poder ajudar a sociedade a resolver determinados problemas, né? Então, esse é um princípio que tem que estar dentro dos currículos, como é que isso passa nos espaços de formação, né, dos nossos estudantes. O outro foi induzir a publicação de editais que fizesse com que os professores e técnicos, em conjunto com os estudantes, olhassem para as 3 dimensões. Né? Então, editais com recurso para fomentar esse tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, tendo como transversalidade a inovação e a tecnologia. Fortalecemos o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, né? Hoje nós, assim, de 3, 4 patentes, nós temos mais de 100, por exemplo, né? Além da captação de recursos externos, enfim, está com bolsa para estudante, para pesquisa, dentre outras coisas, para nós podermos garantir que isso pudesse acontecer, né? Então, a indução por meio de editais, a busca de fomento externo, né? CNPq, CAPES, FAPESC, mesmo o MEC, por meio, por exemplo, quando lançou o IFMaker, a gente conseguiu, né, colocar em alguns dos nossos campos, e o principal, não só essa questão do recurso e da indução, mas a concepção de um currículo que seja transversalizado por esses conceitos, independente da área do conhecimento, independente de ser a dimensão técnica, de ser a dimensão propedêutica, ou seja, como uma cultura institucional, né? E a formação dos nossos professores, dos nossos técnicos, enfim, a capacitação que o próprio IFC promove no âmbito da sua política de capacitação, essas dimensões estão presentes. Então, saindo agora desse tema de inovação e tecnologia, acho que vamos para um dos assuntos mais polêmicos que temos aí na instituição, que são que são os desafios financeiros, né? Corte, bloqueio de verba. Uhum. Como que nos últimos anos, né, isso vem acontecendo de forma mais frequente e como que o IFC lida com isso? Como que o IFC lida? Tanto com corte ou com bloqueio? Como que ele lida? Certo. Eu posso dar um exemplo, antes de entrar nesse tema, de uma experiência que nós estamos desenvolvendo, 2, na verdade. Eu vou usar uma de vocês e uma de outros 2 campos. Eu estive acho que foi um ano antes da pandemia, não tenho certeza, que foi em Brusque, a MICT, não sei se, né, não sei se isso. E, por exemplo, o campus Videira levou um grupo de estudantes da agropecuária, que como o campus não é um campus agrícola na origem, então ele não tem a mesma estrutura das unidades dos campos agrícolas, mas desenvolve com a comunidade determinadas práticas, determinadas experiências. E a experiência que foi apresentada na MICT, à época que foi organizada pelo campus Brusque, eu digo, né, era a coisa mais linda de ver, os estudantes da agropecuária, aliás, da agropecuária, indo para uma associação que trabalha com a juventude, né, com as crianças em vulnerabilidade social, e fazendo com que eles aprendessem técnicas agrícolas e, ao mesmo tempo, né, plantava determinados alimentos, eles poderiam comer aquele alimento lá na associação onde eles estavam, aprendiam a fazer, ou seja, os estudantes aprendem na sua formação, vão em diálogo com a comunidade, aplicam isso, têm o retorno disso, então, isso é uma inovação pedagógica, por exemplo. Né? E a tecnologia de como fazer isso, o conhecimento e a tecnologia estava dentro daquilo ali, tu não consegue separar. Então foi uma coisa assim que muito me deixou feliz em ver, né, os nossos jovens do ensino médio integrado fazendo esse tipo de ação, né, fora da instituição, num processo formativo. E o outro exemplo que eu considero bastante ilustrativo de inovação e tecnologia é um projeto no âmbito também da questão da produção de alimentos, só que daí de maquinaria, para a agricultura sintrópica, que acontece entre o campus Luzerne e o campus Concórdia. A automação de Luzerne Engenharia produz, né, vem desenvolvendo os protótipos do maquinário, e Concórdia, como tem a formação agrícola, né, na graduação e na pós-graduação, faz a formação e, ao mesmo tempo, traz a questão do conhecimento, né, para dentro desse projeto. É um projeto financiado com recurso de verba parlamentar, tem mais de R$1,5 milhão, né, ali. Então, com qual objetivo? De produzir alimento de maneira sustentável. Ou seja, vai se poder produzir por meio dessas máquinas
que não são máquinas agrícolas grandes, né? Elas não destroem o meio ambiente, vai poder fazer todo o manuseio no meio das florestas, por exemplo, então tu produz alimento, né, que o planeta precisa, mas tu preserva ao mesmo tempo a natureza. Então, isso, para mim, Steve, é um conceito clássico de tecnologia, de inovação, e que defende uma das perspectivas, né, ou princípios institucionais, que é a questão da sustentabilidade do nosso planeta, seja por meio de sustentabilidade ambiental, econômica, enfim, mas tem essa visão do todo, né? Então, isso, na minha visão, né, é inovação e é tecnologia, né? Além de todos os outros processos que são desenvolvidos nos nossos cursos. Sim. Tá, então, agora vamos na outra, né? A outra questão, os desafios financeiros, a gente chama mais orçamentário, né? Porque Isso. pela própria natureza da nossa autarquia. Então, dos próprios cortes, né? Dos cortes e do declínio da constituição dos valores no âmbito da lei anual orçamentária. Nós assumimos em 2016, naquele mesmo ano, foi instituída em dezembro, né, a Emenda Constitucional 95, esse é um marco importante, que instituiu o teto de gastos no Brasil, educação, saúde, enfim, né, e isso fez com que nós fôssemos atingidos diretamente, né, desde a diminuição do bolo orçamentário, no âmbito das nossas autarquias, da diminuição da disponibilidade de vagas para docentes e de técnicos, porque não somos nós que criamos as vagas, né? Na verdade, a gente demanda a vaga na medida em que cria cursos, mas essas vagas vêm de onde? Elas vêm das medidas de Brasília no sentido representativo, né? Mas necessariamente é uma questão interministerial, Ministério da Educação e, à época, Ministério da Economia, agora Ministério da Fazenda, porque toda e qualquer constituição, por exemplo, de uma vaga nova de docente ou de técnico, ela tem a ver com a questão orçamentária, que tem a ver com a arrecadação, né, que o país tem por meio dos impostos, e que depois se constitui naquilo que a União vai poder disponibilizar para seus órgãos, autarquias, enfim, instituições. Então, com a emenda constitucional de 95, de dezembro de 2016, trouxe essa forca, né, para o orçamento público e que atingiu diretamente a nossa instituição, todas as instituições, mas nós estamos falando da nossa nesse sentido. O que a gente conseguiu manter de maneira razoável? Aquilo que não é discricionário, são duas grandes dimensões no orçamento público. O que é discricionário, ou seja, aquilo que nós gestores podemos escolher, eu vou pôr entre aspas, depois eu vou explicar, no âmbito do exercício orçamentário, e aquilo que não é discricionário, por exemplo, folha de pagamento. A folha de pagamento, ele está no bolo do IFC, mas não somos nós que escolhemos quem que a gente vai pagar, ele tem que pagar, então, ou seja, não tem liberdade, não é discricionário, né? Então, tem essas duas dimensões. Do que é discricionário, a parte, por exemplo, de funcionamento, como eu disse, que é o custeio, a gente chama de, né, custeio. Então, no âmbito dos cortes, um dos grandes cortes foi em 2018, agora estou trabalhando aqui de memória, foi em torno de 28%, e nós tivemos que chamar o CODIR, o Colegiado de Dirigentes, por exemplo, e temos que escolher entre pagar segurança patrimonial, por exemplo, ou pagar energia elétrica, porque o recurso não dava para tudo, né? Tu te organiza com o valor, tu tens os gastos, né, e daqui a pouco tu tem um corte, ou seja, aquele gasto já não corresponde mais ao que você vai receber para poder honrar com os compromissos que a instituição tem. E os compromissos são vários, né, diferentes e iguais ao mesmo tempo. Por exemplo, segurança patrimonial. Tu chega em Videira, tem ali a entrada, tem uma pessoa ali cuidando quem entra e quem não entra. Isso é segurança patrimonial. É pago pelo custeio, ou seja, é terceirizado, né? Isso se chama discricionário, porque eu posso ter o porteiro e não ter o porteiro. Só que é um discricionário entre aspas. Se eu não tenho o porteiro, a segurança patrimonial, e acontece algum tipo, né, de evento na instituição e que tem um prejuízo público, por exemplo, eu vou ser responsabilizada por omissão. Por quê? Porque eu não contratei a segurança, né? Então, é um discricionário, volto a dizer, entre aspas, né? Mesma coisa energia elétrica. Eu posso não pagar energia elétrica? Tenho que pagar, senão os campos não funcionam, né? Então, quando diziam à época muito na TV, porque teve muito embate, né? Os reitores são eles que escolhem o que fazer.
é uma escolha limitada, né, porque eu não podia não deixar de pagar. E então, nós tivemos que, por exemplo, fazer um enxugamento da máquina, né, diminuir o número de servidores terceirizados, teve campos que aí ficou, por exemplo, o que era comum para todos, tem que ter a segurança patrimonial, seja por meio de pessoas ou por exemplo, como é que a gente chama? A digital, né? A eletrônica. Então, por exemplo, campus São Francisco do Sul, à época, para diminuir custos, dispensou os terceirizados e contratou, instalou a segurança eletrônica, por exemplo, né? Os campos agrícolas antigos, que tinham muitos terceirizados lá nos setores trabalhando, tiveram que diminuir, enfim, aí a instituição é obrigada a ir fazendo seus ajustes, e claro que com isso diminui muita coisa. Viagem técnica, por exemplo, como é que tu vai pagar uma viagem técnica que estava planejada pelo professor, que estava planejada no curso, se não tem o recurso, né? Então, impacta em tudo, né? Os cortes são recursos que a gente deixa de ter, considerando o que foi planejado e o exercício orçamentário que foi destinado à instituição. Impacta no funcionamento, desde o pagamento de um terceirizado, água, luz, telefone, e impacta aos projetos das finalísticas, que é ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, viagem técnica, envolve ensino, pesquisa e extensão, é tudo junto. Às vezes tu consegue fazer, às vezes não. É muito relativo também com o planejamento do campus, porque não é a reitoria que diz, olha, campus, tu para de fazer isso ou para de fazer aquilo. Então, esse exemplo de 2018, o que foi igual para todo mundo era, nós não podemos abrir mão da segurança patrimonial, como vamos fazer? Ah, tá, então, um campus diminui o quantitativo de pessoas, o outro libera todo mundo e põe eletrônico, mas o princípio da segurança patrimonial estava garantido. As formas, cada campus escolhia como fazer, cada diretor com a sua equipe, né? Por exemplo, viagem técnica, bom, o campus tinha programado 20 por ano, vai ter que cortar para 10, é o campus que vai dizer aonde que vai cortar, isso a reitoria não faz ingerência sobre isso, né? Porque no nosso modelo de gestão, nós temos no organograma, acima do reitor, né, o Consuper, que é o Conselho Superior, aí vem as comissões, enfim, mas tem o reitor, os 5 pró-reitores, né, e nos campos se desdobra de maneira muito parecida, o diretor, não tem 5 diretorias, mas tem o diretor financeiro, patrimonial, e tem o diretor de ensino, pesquisa e extensão, o de vocês hoje é a professora Josiane, né, então esses diretores, por exemplo, a Josiane responde pelo ensino, pesquisa e extensão, o DAP pelo planejamento e a questão orçamentária, né? Então, ele se desdobra nessa estrutura, depois tem as diretorias, tem as coordenações de curso, até chegar colegiado de curso, enfim, então é uma estrutura organizacional que passa tanto a dimensão pedagógica quanto a orçamentária. A reitoria, ela organiza diretrizes, mas ela não diz para o campus, como eu dei o exemplo anteriormente, não, vocês cortam isso ou aquilo. Por quê? Porque cada campus tem uma característica, cada campus tem uma realidade, né? Então, a gente não intervém nesse sentido. Então, os cortes prejudicam o funcionamento como um todo, né? Vejam que o orçamento diminuiu, se vocês entrarem na página da transparência pública no governo federal e chamarem todos os orçamentos desde 2016, de quando a gente assumiu, vocês vão ver uma queda vertiginosa, né, do orçamento. Um ou outro ano sobe um pouquinho, mas não considerou, por exemplo, inflação, que nós vivemos nos últimos anos, e IPCA. Então, se o Steve é o meu motorista, um exemplo, nós não temos, nós vamos supor, tu ganhava em 2018 tanto, 2019 com a inflação, o IPCA subiu, mas o orçamento não acompanhou isso. Assistência estudantil, aumentou o número de alunos, nós triplicamos o número de alunos na rede federal de 2016 para cá, e a assistência estudantil se manteve praticamente estável, um ano um pouquinho mais, um ano um pouquinho menos, ou seja, mais alunos, mas ele se manteve, menos recursos, porque tem que dividir com mais gente. Com a pandemia, esse bolo orçamentário da assistência estudantil, ele se tornou ainda menor. Por quê? Mais pessoas passaram a precisar de auxílio, pela condição toda que a pandemia trouxe, e o bolo não aumentou. Então, é bastante desafiador,
esse processo. Ano a ano, o orçamento é constituído, por exemplo, agora está fechando a PILOA para 2024, né, e assim sempre é, com dados institucionais, a questão toda econômica no contexto brasileiro, então tu constitui um bolo orçamentário para o próximo ano, né? E depois, se vocês quiserem esses dados, a gente tem tudo, tem inclusive na página da PROAD, né, ano a ano, o que vem para o Instituto, quanto que é para custeio, quanto que é para investimento e capital, e quanto que é, por exemplo, para assistência estudantil. O outro item, que é o do capital, que para a gente investir em equipamentos, em obras, né, laboratórios, esse foi praticamente zerado nos últimos anos. Então, só para teres uma noção, né, para nós esse ano veio R$ 1.030.000. O que a gente faz com R$ 1.030.000 com 15 campos mais a reitoria? Tu não constrói nenhum bloco de sala de aula. Então, isso, né, traz um limite, e é uma responsabilidade do Estado, deveria ser do Estado, né, o Estado brasileiro, e esse orçamento se dá no âmbito do Congresso Nacional, ou seja, pelas pessoas que nós elegemos, pelos deputados e senadores, né, e o que a gente faz enquanto dirigente da instituição para não ficar parado? Porque com R$ 1 milhão, tu não faz, se tu dividir igual entre 16 unidades, faz a conta rápida, quanto que dá? Não dá R$ 100.000 para cada um. E aí, o que tu faz? Não faz absolutamente nada. Então, nós fizemos uma organização, a gente mudou a lógica de aplicação do orçamento no âmbito institucional, passamos a lidar com algumas rubricas, como a de capital institucional e não por campus, porque senão nós não faríamos nada. Por exemplo, Videira não ia ter o seu refeitório se nós tivéssemos feito isso. Então, um pouco de recurso nosso, um pouco de recurso de parlamentar, ali, se eu não me engano, foi praticamente quase todo do Pedro Kizai, e outro pouco da CETEC, que são termos de execução descentralizada. É um recurso que a secretaria tem, que fica lá, e que só vem para nós se nós tivermos projetos, capacidade de empenho e capacidade de execução imediata. Caso contrário, esse recurso não vem, tá? Então, a gente praticamente faz uma mistura, né? Um pouco nosso, um pouco dos parlamentares, que todo ano a gente tem que ir a Brasília, né, várias visitas a cada gabinete, enfim, né, conversa tete a tete, convencimento de que é importante, depois mostra para eles o que foi feito, bons projetos apresentados à CETEC, e uma outra questão que foi fundamental, nós alinharmos os nossos projetos estratégicos de infraestrutura ao que a CETEC também tinha e tem como prioridade. Então, por exemplo, vamos supor que no IFC, no colegiado de dirigentes, eles tenham escolhido como prioridade construir um bloco de sala novo em determinado campus, mas blocos de sala de aulas novos não está na prioridade da CETEC, lá está as INs, que é regularidade, que é essa questão bomberio, prevenção de incêndio, por exemplo, obras de acessibilidade, investimento na área de obras paradas ou abandonadas, né, ou em andamento, para terminar e entregar, para não ficar parada, o investimento em indução em energias limpas, renováveis, né, então, se as nossas prioridades não estiverem em consonância com as prioridades da Secretaria, no âmbito do MEC, a gente não consegue esses recursos. Então, essa expertise no sentido de organizar o nosso planejamento, olhar para fora, para conseguir esses recursos extraordinários, ou seja, aqueles que não vêm por meio da LOA, é um movimento intenso, direto, a gente não cansa, né, não pode parar, porque nós não podemos perder as janelas de oportunidade, como a gente chama, né. A PROAD, para você ter uma ideia, no final do ano a gente eu uso essa expressão, igual os passarinhos no ninho, de boca aberta, quando a mãezinha chega para dar comida, né, então se um outro instituto não usou o seu recurso, aí devolve para a União, eles descentralizam para quem pode. Então, a gente fica ali esperando, e muitos dos recursos extraordinários que a gente consegue é nesse movimento. Projeto pronto, capacidade de empenho, executa, vem recurso extraordinário para nós, né? Então, assim, Videira, o refeitório é resultado disso, né, e outras coisas que a gente fez. Luzerna, desde do acesso ali na frente, eu fiquei com esses brancos em função da pandemia do vírus, na verdade.
É da Guarita, por Da exemplo, Guarita. a Guarita, que estava parada e a gente terminou. A rampa, não sei se tu conhece, Luzerna. Sim, já Então, conheço ali. ali, né, é um terreno íngreme, né, então, assim, tem Isso. uma parte administrativa lá em cima e a pedagógica lá embaixo, aquilo ali era tudo chão, tudo terra. Nós conseguimos fazer o acesso e rampa de acessibilidade, que custou uma fortuna, porque como ele é muito íngreme, tinha que fazer, do ponto de vista arquitetônico, várias, né, conseguimos recurso para o ginásio, que é um dos campos que não tem ginásio, por exemplo, dentre outras coisas, né, Concórdia, a Lagoa de Dejetos Humanos, que agora entrou no âmbito da prioridade da CETEC, que diz respeito à questão do saneamento, né, porque tem campos que não tem isso, então tu imagina os agrícolas jogando dejeto de porco, disso ou daquilo, num lugar que fica aberto, também dos banheiros humanos e coisa parecida, a gente conseguiu para isso, acessibilidade em frente à biblioteca e auditório, dentre outras coisas, né, Abelardo Luz, que não era uma das condições mais precárias, né, não tão adequadas, nós vamos entregar até final do ano o campus redondinho nesse sentido, Fraiburgo, é pequenininho, né, ele não tem, por exemplo, hoje, se eu tivesse projeto e dinheiro para fazer um ginásio em Fraiburgo, a gente não poderia fazer porque não tem terreno, né, porque é ali muito pequeno, mas nós deixamos bonitinho, uma teteia, reformamos tudo, né, espaço adequado para os estudantes, dentre outras coisas, enfim, todos os campos receberam algum tipo de investimento nesses 8 anos, mesmo a gente tendo todos esses problemas de ordem de cortes e de orçamento reduzido, por quê? Porque nós nos movimentamos para fora daquilo que estava na LOA, caso contrário, nós não teríamos conseguido fazer. Sim. Agora vamos supor no que diz respeito. Você falou assim que vamos supor quando quando o IFCL está com essas dificuldades financeiras, né, a reitoria só estabelece umas diretrizes, né, tipo, não obriga o campus, tipo, você tem que fazer isso e isso. Exato. Mas vamos supor que vá 20 mil para o campus Videira, né, dá 20 mil. E eles têm uma conta de luz para pagar, mas também tem assistência estudantil. Uhum. O que é definido como prioridade nesse caso? Neste caso, são fontes diferentes. Não podemos misturar recurso de funcionamento com assistência estudantil. Entendi, entendi. Então, né, não dá, porque não são fontes de destinação diferente. Eu nunca, nesses 8 anos, permiti que fosse cortada a assistência estudantil, aí vem de outras fontes para a gente suprir aquilo que era cortado no âmbito da assistência estudantil, mas eu não posso pegar recurso da assistência estudantil e pagar água, por exemplo. São Entendi. fontes diferentes. Entendi. E como que é definido, tipo, quanto que vai para cada fonte? Para cada fonte, por exemplo, é definido este ano, eles recolhem da gente, como é que eu vou dizer, a gente preenche lá um sistema, dizendo número de alunos, né, os cursos, tem peso de alunos, tem peso de curso, então, infraestrutura, tamanho de instituição maior recebe mais, né, as medianas recebem equivalente ao seu tamanho, e o número de estudantes, e cada curso tem um peso diferente. Então, por exemplo, cursos que têm laboratório, cursos que têm, principalmente da área agrícola, tem um peso diferente, tem mais, né? Campos que têm a moradia, tem um peso diferente. Então, são vários elementos que constituem o bolo orçamentário, tá? Então, as instituições informam, por exemplo, a gente já informou isso ali antes de junho, até junho, né? E agora, a partir disso, o MEC recebe, ó, tá aqui o teu pacotinho de orçamento. Agora distribui entre as universidades, os institutos, enfim, e aquilo que é destinado para nós é de acordo com o nosso tamanho, tá? E com o número de estudantes e cursos que nós temos. Compreendi. Então, podemos avançar para o próximo tópico, que Sim, sim. são os desafios na educação superior. Né, o que são esses desafios? Como Uhum, se lida com esses desafios certo. da educação superior? Da educação superior, né? Isso. No caso dos institutos, e obviamente no caso do IFC, um dos desafios é a verticalização, que está na lei, né? Aquilo que a gente tem no escopo, principalmente do ensino médio integrado, os nossos cursos, poder verticalizar no ensino superior, por exemplo, vocês têm um curso de informática no âmbito do ensino médio integrado, né, nessa área de TI. Na graduação, pós-graduação, esse é um desafio, um deles, né, é verticalizar. O outro é o desafio do preenchimento das vagas. Tem áreas, né, que a gente não consegue estudantes para todas as áreas, né, principalmente licenciatura, e faltam professores no Brasil, é um paradoxo, né,
faltam professores, a gente oferta curso de formação de professores, mas não consegue necessariamente fechar todas as vagas. Um outro desafio é a permanência dos nossos estudantes, porque a maioria dos nossos estudantes, e não é só do IFC, isso é um dado estatístico, é estudo, no Brasil, né, dos que estudam tanto nas universidades federais quanto nos institutos federais, mais de 70% precisam de algum auxílio para poder permanecer, porque muitos são trabalhadores e estudantes, principalmente dos cursos noturnos, né? Então, a permanência, seja por meio da assistência estudantil, de algum tipo de assistência, ou mesmo do processo ensino-aprendizagem, ou seja, a pessoa não permanece porque não é acolhida, porque os professores acham que eu já ensinei, está pronto, e depois você se vira, essa é uma perspectiva, ou às vezes por problemas pessoais, não, o curso é bom, os professores são legais, os técnicos também são acolhedores, tem infraestrutura, tem auxílio, mas eu não consigo ficar porque eu tenho problemas familiares ou de outra natureza, né? Então, a permanência para nós é um desafio. Hoje, o número de vagas ociosas em algumas áreas do conhecimento é muito grande, né? Tanto nos institutos quanto nas universidades, e é recurso público que está indo fora. Por quê? Porque cada vaga custa tanto. Então, se eu abro um curso com 40 vagas e ele acaba entre 40 alunos, mas se formam 10, o que significa? Que 30 daquelas vagas continuaram sendo pagas, mas tu não tem a devolutiva para a sociedade, que é a pessoa formada, né, que concluiu o curso, que vai ou atuar na área ou não, enfim, de preferência que atue na área para devolver para a sociedade a oportunidade que teve, mas esse é um grande desafio, né, que o abandono, a evasão dos nossos estudantes no âmbito do ensino superior, né, porque ainda... Muito embora seja gratuito, não é garantia de permanência, porque mais de 70% precisam de algum auxílio para permanecer. Imagina, por exemplo, a gente oferece bolsa de pesquisa, de extensão, de ensino, monitoria, mas esses valores de bolsa, 400, 600 reais, uma mãe ou um pai de família, por exemplo, ou mesmo um jovem que tenha que ajudar em casa no sustento, ela é insuficiente. Então, só isso não dá. Então, essa é uma outra questão que nós temos movimento, inclusive semana que vem vai ter um outro evento no âmbito do Congresso Nacional, que é a defesa, né, das instituições públicas e gratuitas, mas que esse bolo orçamentário, principalmente do orçamento, da parte que diz respeito à assistência estudantil, ele se avolume para mais estudantes, né, poderem ter acesso não, a permanência, porque o acesso, ele se democratizou bastante com a interiorização, com a ampliação das vagas, né? Obviamente que não tem em todas as regiões do país, tampouco de Santa Catarina, vagas no interior de todas as áreas do conhecimento, mas ela se ampliou bastante, né? Então, o maior desafio hoje é a permanência e o êxito dos nossos estudantes e de currículos que possam realmente ter uma formação significativa, que os estudantes se apropriem de pesquisa, de extensão, que saibam fazer leitura de realidade e possam, por meio da ciência, da tecnologia, contribuir para resolver os problemas sociais, né? E se sentir feliz nesse processo, porque se na condição de estudante eu não estiver feliz, no sentido, felicidade não significa estar bem sempre, né? Isso não é verdadeiro. Estudar, se dedicar ao estudo já é uma coisa que implica termos que fazer escolhas, né? E então, feliz no sentido de assim, não, estou no curso que eu quero, né, estou dando o meu máximo, mas também estou tendo o retorno e vou conseguir, né, terminar, seja em 4 anos, ou seja em 3, alguns às vezes ficam um pouquinho mais, mas sabem que vão terminar. Então, esse realmente é um desafio, já era antes da pandemia, e com a pandemia, esse fenômeno da permanência e da procura pelo ensino superior, ele é um fenômeno global, e, obviamente, o Brasil não está fora disso, né? Então, otimizar as vagas públicas, não serem ociosas, né? E cursos que venham ao encontro das demandas, no nosso caso, regionais. Hoje, eu posso dizer que a maioria dos nossos cursos estão nesse escopo, um ou outro que talvez tenha só que se remodelar para atender novidades, no sentido de que mesmo um curso de TI, programação que há 10 anos atrás servia, agora não serve mais, nesse sentido, mas a área de TI é necessária, por exemplo, né, e que realmente eles tenham uma organização didática, pedagógica, né, que faça com que os estudantes permaneçam e não se evadam por isso, e isso também vai fazer com que a gente
futuramente tenha que ofertar, por exemplo, cursos híbridos. O Steve se identifica com presencial, faz presencial. Eu gosto mesclado, faço uma parte presencial, outra não presencial. O fulano gosta, não, eu me identifico com cursos online, faz o mesmo curso completamente online. Enfim, porque às vezes o curso 100% presencial é impedimento para alguém que trabalha, ou às vezes até o horário de chegada, a falta ou o horário de saída possa atrapalhar. Então, a instituição vai ter que se abrir para o que eu chamo da cultura, no sentido da cultura tecnológica, enfim, no âmbito aí das tecnologias da informação, principalmente. E outra, como que é definido nessa parte ainda da formação superior, por exemplo, vamos supor o campus Videira, que ele vai ofertar tais, tais formações, tipo, Uhum, Videira é fornecido em engenharia elétrica, ciências da computação, pedagogia, como que é definido isso, né? Não só uhum, também no superior, como o próprio integrado, né? Em Videira nós exato. temos as modalidades do técnico integrado, mas que se comparar, por exemplo, com o Luzerna, são diferentes, não são os mesmos. Como que é definido isso? Isso, essa definição, por exemplo, lá na origem, por exemplo, quando Videira nasceu do nada ali, diferente dos campos agrícolas, que já tinha uma tradição agrícola, e o continuar agrícola, e com cursos novos, áreas novas. Na origem, praticamente todos fizeram audiências públicas para ouvir a comunidade, exatamente, tanto ouvir a comunidade, quanto reunião com prefeitura, com outros órgãos, CDL, por exemplo, enfim, e conselhos, para ver qual era a vocação regional. Então, por exemplo, Videira, a época, indicou essas áreas, que você está colocando como cursos necessários para o desenvolvimento da região. Por isso que é diferente de Luzerna. Luzerna já é na área mais industrial, exatamente por causa dos arranjos produtivos daquela região, daquele local. E, por exemplo, pedagogia, formação de professores, de modo gratuito, que precisava, enfim. Então, aconteceram audiências públicas, aí isso vem para dentro da instituição, a instituição participou dessas audiências, e a partir disso foram montando, então, os projetos pedagógicos, os cursos, fazendo concurso para ter professor nessas áreas, e um princípio é o APL, Arranjos Produtivos Locais, ouvir a comunidade, o seu entorno, para que cursos, Junto com isso, tu faz a organização do currículo, a contratação de professores por meio do concurso, enfim, editais também, E o outro é o princípio da verticalização. Então, se no ensino médio integrado, principalmente, eu tenho agropecuária, eu tenho informática e tenho elétrica, os cursos superiores devem convergir para essa área também. Então, nasceu um curso de elétrica no ensino médio integrado, por exemplo, a tendência é ter um curso superior numa área que vai ter convergência com isso. Certo. Eu vou pular um tema que daí depois retorno ele. E aí, Steve, o que acontece? O campus monta o projeto pedagógico, tem uma equipe que monta, passa pelo conselho do campus, o Concampus, vai para a reitoria, passa por uma análise dos técnicos da reitoria na pró-reitoria de ensino, que também depois ela manda para outras pró-reitorias, vai para o CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e ali vai, aprovando ali, vai para o Conselho Superior. O Conselho Superior aprova, a gente já pode ofertar. Então, tem esse fluxo que é próprio de qualquer instituição como a nossa. A minha pergunta agora, tipo, ela vai puxar para o vestibular, então Certo. daí eu vou fazer a troca de tema. É assim, como você falou, né, tem essa continuação, tipo, ensino integrado no técnico integrado. Vamos supor, a informática, o campus vai ofertar, por exemplo, ciência da computação ou algum curso superior que seja na Uhum, área, né? uhum, uhum, Eu, por exemplo, faço técnico em informática, mas se eu quiser ingressar em ciência da computação, eu não consigo fazer essa continuação, né? Eu preciso fazer o Enem ou agora o vestibular e uhum, passar, ou eu uhum, consigo fazer esse ingresso, porque como eu já sou aluno do Instituto Federal, já faço um curso nessa área, uhum. eu não consigo fazer esse ingresso Não, direto, né? Eu não. preciso realizar. Isso, aí que são os processos de classificação, ou o Enem, que daí é pelo SISU, ou o que a gente chama de edital de reserva de vagas, para aquelas vagas que não são preenchidas, daí as pessoas entram por análise de currículo, e recentemente nós adotamos, passou essa discussão sempre se dá no âmbito do colegiado de dirigentes, ou seja, dos diretores, o CODIR. Quando eu assumi em 2016, o CODIR anterior, a gestão anterior, já tinha assumido 100% SISU, aderiu à época política de governo, então entrava todo mundo pelo SISU e depois as vagas que não eram ocupadas faziam o edital,
No decorrer dos anos, isso foi sendo discutido, a gente faz vestibular próprio, não faz, permanece no SISU, não permanece, ou coisa parecida, né? Então, para este ano, nós, fazendo exatamente as avaliações, o que seria melhor para o IFC e para a comunidade, especialmente Santa Catarina, e a gente aderiu, então, ao vestibular unificado, e UFSC, IFSC e IFC, para que também, acho que o IFC, na verdade, os dois institutos ganham mais de visibilidade, porque como a UFSC tem uma tradição de mais de 60 anos, todo mundo conhece, e nós somos muito jovens, enquanto institutos federais, nós temos 15 anos, e onde tinha campus agrícola, muitos ainda são vistos como campus agrícola, a escola agrícola, né? Então, imagina, daqui 60 anos não vão mais confundir, espero eu, né, que é o caso da UFSC. Então, nós não podemos, por lei, reservar vaga para quem está no ensino médio nosso, isso, a lei não permite reserva de vaga, por isso que tem que fazer o processo classificatório, seja por meio do Enem, que daí escolhe pelo SISU, seja por meio do edital de reserva de vaga, ou pelo vestibular, que no nosso caso é 50% vestibular e 50% SISU. Certo. E como é que foi aderir ao vestibular unificado? Como é que foi essa escolha? Foi sua reitoria? Foi os campi? Como é que foi? Não, em conjunto com, essas decisões sempre são em conjunto com os diretores dos campos, né? Existe uma pró-reitoria, que é a PRODIN, dentro dela tem uma diretoria de ingresso, tá? E tanto do ingresso do ensino médio, todas as formas de ingresso, não importa se é do ensino superior, do médio, do subsequente, enfim, passa por ali. E eu já havia pedido, porque assim, como os membros do CODIR, né, os diretores, tanto da gestão anterior quanto agora, já vinham questionando, a gente vai permanecer ou não com 100% SISU, vamos modificar, então a gente veio discutindo, nós trouxemos pessoas para nos ajudar a fazer análise de conjuntura, do que é melhor ou não, né, e o ano passado a gente já começou a fazer trocas de experiências junto com com a UDESC, tivemos o contexto da pandemia, que teve que ser sorteio, essas coisas todas, enfim, nós tivemos que nos adaptar, mas nós não paramos de discutir isso. Então, pessoas vieram conversar conosco no CODIR, o setor de ingresso, né, diretoria, foi conhecer outros sistemas, outros modelos, a UDESC conheceu o nosso, passou a usar o nosso para eles também, enfim, e o ano passado o IFSC aderiu o vestibular da UFSC, e nós ficamos, assim, de ver qual seria o impacto, né, porque como eu não dou o canetaço, não é a reitoria que dá, precisa dessa discussão no âmbito do CODIR, nós fomos amadurecendo, e, por exemplo, o IFSC viu pontos positivos e negativos. O positivo de aderir ao vestibular da UFSC é a visibilidade. Divulga a UFSC, divulga a gente junto. No âmbito da escolha, por exemplo, você poderia escolher só um curso e depois só no outro para poder fazer remanejamento. Então, agora, como a gente viu esse problema, e a gente disse, não, o IFC vai perder com isso, né? Então, aí isso foi alterado com a nossa entrada, a gente sugeriu e foi acatado. Então, além da visibilidade, né, da extensão que a UFSC tem pela sua tradição, ao trazer o IFSC e o IFC junto, ou seja, a gente divulga as três instituições em conjunto, a tendência é a Universidade Federal da Fronteira Sul entrar também, porque fazer o acesso das 4 instituições federais de Santa Catarina, e isso por meio do Fórum de Reitores que nós temos. Várias ações estão sendo pensadas em conjunto, né? Uma delas é o vestibular, o processo de seleção, outras são compras em conjunto, enfim, pesquisa em conjunto, e nós já estamos avançando bastante nesse sentido, né? Então, para nós, o ganho imediato, visibilidade. O IFC está junto com a divulgação da UFSC, por exemplo, né? E agora nós vamos avaliar, né, como que vai ser esse processo, né, como é que vai ser a adesão, se vai ser melhor do que 100% SISU ou não, a gente só vai ter elementos de análise depois que vivenciarmos todo esse processo, né, e podemos dizer assim, não, pelo SISU a gente tinha mais procura, ou tínhamos menos, agora a gente vai ter mais ou tem menos pelo vestibular unificado, enfim, hoje a gente não tem como dizer porque ele não aconteceu, mas um ganho inicial é a visibilidade, é botar o IFC junto com a UFSC e o IFSC junto na mídia, né, e no conhecimento de quem procura acessar no ensino superior e instituição federal. Certo. E, assim, por que o IFC ele resolveu aderir e não, por exemplo, fazer um vestibular próprio, né? Para ingresso no ensino médio integrado, tem o processo seletivo próprio, né? Por que, então, que o IFC decidiu fazer isso também para os cursos superiores? É mais por essa causa da visibilidade ou não? Tem outros motivos? Não, a questão tem muito custo,
tá? O custo é imenso, né? Precisa mobilizar banco de questões de todas as áreas, né? Os avaliadores, a correção, a estrutura para tudo isso, do ponto de vista do processo de classificação, por exemplo, o Enem já faz isso. Então, por que nós vamos criar um outro vestibular? Escolhe pelo SISU, e não tendo 100% de ocupação das vagas, a gente já tem simultaneamente o edital de vagas não ocupadas. Daí as pessoas entram pela análise do currículo, que é quase um modelo de Bolonha na Europa, né, que a pessoa, ela é avaliada pelo seu histórico do ensino médio, e não apenas, né, não tem uma classificação para entrada, enfim. Então, a gente mesclou essas duas coisas, considerando que se nós fôssemos fazer o nosso vestibular, a nossa capacidade de mídia também, né, as mídias espontâneas, elas não valorizam muito isso, e teríamos um custo muito alto para poder realizar um vestibular próprio. Então, o CODIR entendeu que o vestibular próprio não era adequado, né, que esse recurso que fosse usado, por exemplo, o vestibular próprio, a gente, bolsa de estudo, viagem técnica, outra coisa, né, finalística, considerando que tem essa política do governo, que é o Enem, e depois o SISU. O que foi alterado agora não é mais 100% Enem, é 50% SISU, né, Enem, e 50% vestibular, e mesmo assim, se as vagas não forem ocupadas, né, nós vamos ter que manter o nosso edital de reserva de vagas. E é esse, né, porque o público local, ele tanto pode entrar pelo vestibular, quanto pelo de reserva de vagas, né. Então, o Enem tinha como grande perspectiva, o SISU, né, essa entrada que os estudantes teriam a prova igual para todo mundo, ou seja, independente né, das instituições, a prova seria a mesma, né, e a possibilidade de escolher no país inteiro, ou seja, tu abre um leque muito maior. Mas isso foi bom, e é bom porque, por exemplo, nós temos estudantes de vários estados, os nossos campos, mas às vezes aquele mais local não entra, tá? Só que com o edital de reserva de vaga, que também é um processo classificatório, porque ele olha né, o histórico do estudante, é onde o pessoal mais local e regional pode entrar. Mas nem sempre isso também chega às comunidades, chega nos lugares, as pessoas saibam, né, ficam sabendo disso, porque é muito forte ainda a tradição do vestibular no Brasil, né? Os países desenvolvidos já não têm vestibular há muito tempo, né? E no Brasil isso ainda é muito forte. E neste momento, para nós, realmente, né, nos juntarmos a uma instituição reconhecida e respeitada, né, com a sua tradição, como é a UFSC, com mais de 60 anos, né, do ponto de vista de visibilidade, de credibilidade, da lisura do processo, para nós, foi entendido, então, enquanto colegiado de dirigentes, e depois no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que passa por ali também, foi entendido como uma boa prática institucional. Certo. Então, indo para o último tópico, que são as visões e metas institucionais. Uhum. Assim, acho que você falou antes, mas quais são, tipo, os principais objetivos, a visão, assim, do IFC, sabe? Uhum, Para o futuro. uhum. Então, a visão e metas institucionais, elas são estabelecidas num documento chamado PDI. Eu não sei se vocês têm sempre a consulta, a mobilização no âmbito do campus, eu não sei se vocês participaram, teve participação, mas eu não sei se você, por exemplo, participou, enfim. A cada 4 anos esse documento é feito e mobiliza toda a comunidade, ele teve em consulta pública e agora ele está indo, na semana que vem a gente ainda vai ter uma reunião para fechar o documento, para depois encaminhar para o Conselho Superior, né? Ou seja, se discute no âmbito dos campos, tem as comissões de trabalho representativas, depois isso é trabalhado internamente na comissão geral, que vai para a consulta pública, ou seja, todo mundo, tanto da comunidade interna quanto externa, pode sugerir, depois disso se faz a sistematização e vai para o Conselho Superior para aprovação. E a visão do IFC, né, que está no nosso PDI, é exatamente a oferta da educação profissional, científica e tecnológica, né, com vistas à cidadania, à inclusão, né, à sustentabilidade e à inovação tecnológica, né. Então, essa missão, esse conceito, ele foi elaborado coletivamente em todas as suas edições. A primeira eu não lembro, porque a primeira, ela foi um tanto quanto
mais pronta, porque, imagina, eram 3 autarquias, né, Concórdia, Rio do Sul e Santa Rosa do Sul, antiga Sombrio, e depois os 2 campos vinculados, as 2 escolas agrícolas vinculadas à UFSC, que é Camboriú e Concórdia, Camboriú e Araquari. Então, esses documentos, eles não eram tão discutidos, porque tudo era muito novo. No segundo PDI, já teve uma discussão mais ampliada com a comunidade, né? Então, essa visão e essa missão institucional, ela é estabelecida neste coletivo, né, neste processo, e aprovada nessas instâncias, como eu coloquei para ti, né? A lei que criou os institutos federais, ela já mais ou menos indica qual é a nossa missão, né? O que a gente precisa fazer, porque, por exemplo, nós não somos universidades, mas nós temos o status de universidade, né? O que significa isso? Os nossos cursos superiores, por exemplo, nós não precisamos mandar para o MEC para autorizar. Nasce no campus, passa todo o fluxo, vai para a reitoria, passa pelas comissões, chega no Conselho Superior, é aprovado, a gente já pode ofertar. Quem não tem status de universidade precisa da autorização do MEC, né? Então, isso nos dá autonomia para a oferta de curso. Mas, qual é a diferença das universidades? Nós temos educação profissional como foco, as universidades, cursos superiores e pós-graduação, né? Cursos superiores, na verdade, não, curso superior, todos eles são graduação, licenciatura, tecnólogo e bacharelado, e pós-graduação, né, especialmente mestrados e doutorados. Nós, como somos a educação profissional, né, uma modalidade, então, a nossa missão e a nossa visão, elas nascem dessa questão legal e da concepção do que é a educação profissional. Então, o IFC, no novo PDI, tem como missão, né, proporcionar a educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, ou seja, nesse tripé, e comprometida com a formação cidadã, a inclusão social, a inovação e o desenvolvimento regional, né? E como visão, o que é a visão nesses documentos, né? Visão é a gente olhar para frente, o que o IFC quer ser, né? Então, por exemplo, anterior ao PDI que está em vigência, o IFC tinha como visão, ou seja, como sonho, como utopia, ser referência estadual em educação profissional. Hoje, o IFC tem como visão, ou seja, olhar para frente, para o horizonte, ser referência nacional na oferta da educação profissional científica e tecnológica para o mundo do trabalho e por meio da formação cidadã, né? Por que para o mundo do trabalho? Porque quando a gente reduz a formação profissional ao mercado de trabalho, esse profissional logo ele fica desatualizado, porque muda a tua área, por exemplo, ela muda tanto que se tu não tiver princípios, né, que estejam atentos a isso, logo aquilo que a gente já sabe já deixou de valer e a gente precisa continuar aprendendo. Não é à toa que a gente defende o princípio da pesquisa, né, porque a pessoa que aprende a pesquisar, independente do que vier, ela vai saber se virar, porque ela vai buscar, ela vai saber buscar, né? E para a questão, então, do desenvolvimento regional, né, porque exatamente a lei que nos cria traz, né, isso como uma prerrogativa, e a formação cidadã, porque, eu não sei se tu já me ouviu outras vezes, né, das idas aos campos, das visitas, a gente entende que nós temos um papel, uma missão de formar bons profissionais, mas também bons seres humanos, né, pessoas que respeitem o outro, que queiram, né, que independente da cor dos olhos, do cabelo, né, enfim, da etnia, do credo, que as pessoas sejam respeitadas, porque todo mundo tem o direito de viver, e que o planeta, né, essa casa que nos acolhe, ele precisa de cuidado, e aí por isso a questão ambiental, né, em termos de preservação desse planeta, desse lugar que nos acolhe. E esse mesmo documento traz metas em várias áreas, na pesquisa, na extensão, no ensino, né, na questão orçamentária, enfim, e que essas metas, elas se transformam em objetivos estratégicos, né, para poderem ser atingidos, né, para poderem ser medidos e ver se a instituição realmente está dando conta. Antes de a gente ter meta, tem uma questão que é chamada valores, né? Bom, o que vai conduzir
como é que nós, servidores, gestores e os estudantes, o que vai nos guiar nessa instituição, por exemplo, a questão da ética, da credibilidade, da transparência, né, da justiça social, sermos excelência, da sustentabilidade, da formação cidadã e da qualidade, por exemplo, do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Então, isso tudo depois se transforma em metas, né, desta relação com a sociedade, dentre outras coisas, para que a gente possa, então, correr atrás, ou seja, né, trabalhar para que isso aconteça. Então, de maneira geral, quais seriam as metas? Implantar política de oferta de cursos, fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e tecnologia. Nós vamos agora conseguir fazer isso, transferir duas patentes, né, transferência de tecnologia que foi desenvolvida no IFC para 2 institutos federais, ou seja, eles vão usar uma patente nossa, uma inovação tecnológica nossa, pública, como eles também são autarquia pública de maneira gratuita, ou seja, ajudando o país a se desenvolver. Um é o Instituto do Pará e o outro é o da Amazônia, olha só, né? Então, que legal, aqui se desenvolveu tal coisa, eles vão utilizar lá, eles desenvolvem lá, fazem a mesma coisa com a gente, então, pensando no desenvolvimento do país, né? O meta, garantir e desenvolver a infraestrutura dos campos, aperfeiçoar as diretrizes educacionais, por exemplo. Outra meta é promover a integração do ensino, pesquisa e extensão, consolidar o programa de acesso, permanência e êxito, para mim, é o mais estratégico de todos, é uma meta que nós não podemos deixar de perseguir, né, desenvolver práticas de articulação de gestão institucional integrada, um exemplo. Quando eu assumi em 2016, cada campus atuava como se fosse uma autarquia, então, assim, cada um comprava a sua cadeira, o seu lápis, a sua caneta. Isso é uma má prática de gestão pública, né, porque você usa muitas pessoas, ou seja, várias pessoas fazendo as mesmas coisas, tu perde em escala, ao invés de tu comprar 1.000 cadeiras, tu compra 100, tu paga mais, né, tu não padroniza fluxo, tu não padroniza processo. Então, nós instituímos as compras institucionais, cada campus ficou responsável por algumas áreas, eles vão se especializando e ficando tão bom nessas áreas, que isso ganha agilidade, diminui custos, por exemplo, cada pregão, a gente tinha em média de mais de 120 pregões, porque cada campus fazia o seu, nós diminuímos para 20 alguma coisa. Cada pregão custava em torno de 20 e poucos mil reais, olha só. Então, ao invés de a gente gastar dinheiro com isso, tu reorganiza, né, e esse recurso sobra para viagem técnica, para fazer pesquisa, para fazer extensão. Por quê? Porque tu destina o orçamento para aquilo que é a finalidade institucional, né. Então, essa instituição de políticas de gestão, né, integrada, ele foi uma meta e continua sendo, a questão de política de gestão de pessoas, em todos os aspectos, dos nossos servidores poderem fazer capacitação, fazer mestrado, fazer doutorado, o cuidado com a saúde também dos nossos servidores, enfim, está dentro desse processo como meta, né, e também um desafio muito grande também são as políticas, né, como meta de tecnologia e da informação, considerando que isso muda muito, tanto as regras de como comprar, como, por exemplo, rapidamente um parque tecnológico fica, como é que a gente chama? Já desatualizado, porque vão surgindo tantas tecnologias que nem sempre a gente consegue acompanhar. Então, essas são as principais metas que o PDI, que agora vai para o Conselho Superior para ser aprovado, né, que a instituição vai perseguir, né. Então, assim, não é um documento feito por mim ou pela reitoria, é um documento construído por várias mãos, que passa por toda essa estrutura institucional, que vai para a última instância, que é o Conselho Superior, do qual vocês têm vaga de docentes, tem vaga de técnico, tem vaga de estudantes, da comunidade externa, enfim, e votam e deliberam sobre isso, né. Então, às vezes, a gente escuta, é a reitoria, não, esses processos são feitos coletivamente, né, e a visão e as nossas metas é este documento que traz, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, e que foi feito envolvendo todos os campos e a consulta externa, e que agora vai, então, para o Conselho Superior. E, por exemplo, agora nós temos eleição de reitor e dos diretores de campus, né? Eles não vão poder mudar, nem o reitor sozinho, e nenhum diretor vai poder mudar esse documento sozinho. Ele pode ser alterado? Pode, porque ele é revisto, isso é previsto, mas ele também tem que ser alterado neste coletivo. Então, por exemplo, eu quero mudar tal coisa dali, eu tenho que propor e tem que ser aprovado no Conselho Superior, né? Por quê? Porque essa instituição, ela é pública, e ela tem que ser regida pelos princípios públicos, e não pela vontade de um ou
ou de outro, né? Por isso a importância, tem gente que diz que isso é burocracia, não é burocracia, é uma burocracia necessária para que a instituição cumpra aquilo que a Lei da Administração Pública traz no escopo da Constituição Federal de 1988, que é o LIMP, né? A sigla é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, essas 5 dimensões da administração pública, elas têm que conduzir todo o processo de gestão, seja no âmbito da reitoria, seja no âmbito dos campos. Certo, Sônia, então, acho que era isso. Muito obrigado de novo por Espero ter ter explicado. compreendido, como é que é, ter correspondido, né, aí a tua Sim, expectativa. obrigado também por ser objetiva nas respostas e bem Uhum, clara também, né? ai, Deixou que de bom. forma assim, bem explicada que Uhum, deu para compreender. Muito obrigado mesmo. eu que E, agradeço. e acho que era isso. Aí Então, qualquer coisa, se precisar, à disposição, tá bem? tá bom. Um Então, abraço, depois me manda a abraço. devolutiva aí desse trabalho. Sim, então, tchau, Tchau, Sônia. tchau, Muito Chico, dá um obrigado. abraço aí no grupo, tá? Então, tá, até. Tchau, até. É isso.